A lenda da noiva é uma brasileira que morava na parte alta da vila, começou a namorar o filho do engenheiro-chefe, que era inglês, que morava na parte baixa. As famílias não curtiram a ideia, mas a revelia disso, eles mantiveram o namoro, depois marcaram o noivado, depois se casaram, né? Quer dizer, marcaram o casamento. Uhum. E no dia do casamento, o noivo não apareceu. Eita. Né? Então nós temos aí uma situação em que a noiva fica envergonhada e se atira no abismo, num lugar atrás da igreja, né? E que se transforma no famoso fog, né? Na neblina que cobre Paranapiacaba todos os dias. Uhum. Esse é o resumo da lenda, né? Sendo bem assim, bem objetivo. Então, eu ouvi, te cortando só um pouquinho, eu ouvi uma parte que a vila foi construída em cima de um portal. Seria um portal e seria tipo uma interseção energética. Que aí teria, tipo assim, a névoa funcionaria como um véu entre os dois planos, tipo, dos vivos e dos mortos, sabe? Nossa, essa eu nunca ouvi, de que a vila foi construída em cima de... Pra mim, ela é um portal. Exatamente. Quando você vai pra lá, você volta pro passado. Então, na teoria, tipo assim, quem estaria ali nesse véu, né, na névoa, conseguiria ver o lado de lá, talvez. Entendi. Pra mim, era porque ela pula vestida de noiva. E aí vira essa... Isso. Sim. O grande véu branco dela é a névoa. Essa é a versão que você ouve exatamente, também. Sim. Essa do portal eu nunca tinha ouvido. E aí o Castelinho, ele entra porque o engenheiro-chefe prende o filho, não Exatamente. O engenheiro-chefe prende o filho, que era o noivo, né? Prende o filho na adega do Castelinho, né? Deixa a hora do casamento passar, e quando o próximo trem que ia se dirigir até Santos chega na vila de Paranapiacaba, ele coloca o filho no trem, Ele põe um cara lá, desce para Santos, coloca o cara num vapor e manda para Londres, e o cara nunca mais volta. E a noiva é impressionante, assim, eu sempre costumo dizer que, assim, essa história da noiva de Paranapiacaba é uma das poucas manifestações folclóricas no Brasil que você consegue visualizar, porque todo dia realmente existe uma névoa, uma neblina que chega, ela sobe o vale do rio Mogi e vai até o Castelinho, que é onde supostamente o engenheiro-chefe trancou seu filho, prendeu seu filho. E aí, olha só como é que é uma coisa muito louca. Na década de 30, aconteceu um suicídio em Paranapiacaba. Real, né? Real. Não é lenda. Não. E eu, mais outros pesquisadores de Paranapiacaba, guias e tal, a gente descobriu que era o filho de um engenheiro-chefe. Então a história é o contrário, né? O filho, né, do engenheiro é que se suicida, né? É o Bob Mans. Mas e a noiva, nesse caso? A noiva, nesse caso, assim, a gente não costuma falar das famílias, né? Que são, assim, que ainda estão ali na região, não apenas na vila de Paranapiacaba, em Ribeirão Pires, em Rio Grande da Serra e tal, que muita gente fica incomodada, mas muitas lendas têm origem em fatos reais. Coisas que aconteceram de forma confirmada, né? Inclusive, a gente conseguiu, um amigo nosso, guia local, o PIN, conseguiu a certidão de óbito do cara, né? Que tá lá atestado assim, morto por envenenamento, cianureto. E ele mesmo toma. Exatamente. Então teve um suicídio lá. Existiu. Porque eu percebo isso, que as lendas, acho que o Felipe também, né? A gente percebe isso, Felipe, que a gente produz história, vai atrás de lenda, mas ela se mescla com a história real, né? Sim, com certeza. A história do Iara, por exemplo, conta que o dono do Hotel Iara é um hotel que tá desativado, né? Tá em ruínas no Paraná, em Bandeirantes. E eles contam que o dono teria feito pacto com o demônio para o hotel prosperar. Só que conta-se que quando o demônio veio buscar a alma dele, ele desiste e o demônio fala: então se você atravessar a piscina que te deu dinheiro, sem parar, você tá livre. E conforme ele vai nadando, os membros vão
se descolando do corpo. E por que tem essa lenda? Porque ele teve trombose, ele amputou as pernas. E na hora de amputar os braços, ele se mata. Então, você vê que, né, pedaço do corpo que se descola com a lenda do diabo e tal. Então, quer dizer, teve um suicídio de verdade lá em Paranapiacaba. Mas o que eu perguntei, Jairo, é o seguinte... Porque na lenda que eu conhecia era isso. Ele é preso no porão e ela se suicida. É por isso que ela vira essa névoa. Se a gente inverter a história, se ele se suicida, a noiva teria feito o quê? Teria fugido? Ou ela teria se matado também? Provavelmente ela saiu da vila. Foi embora, né? Porque a vergonha, né? Porque assim, a lenda conta que toda a vila, pelo menos a parte católica da vila, participou da criação, né, da ideia de fazer uma festa, fez uma vaquinha para comprar o enxoval, para comprar o vestido de noiva. Tem uma mobilização da vila também. Tem toda uma sociedade no entorno ali participando deste evento que acabou não acontecendo, entendeu? Então, tipo assim, foi meio que por causa da classe social. Também, os dois. Isso. Classe social, origens diferentes, né? Brasileiro e inglês, e também o problema da religião também, né? Protestantes e católicos. Quem eram protestantes? Os ingleses? Os ingleses. Presbiterianos. E católicos. Ali perto da Bica, tem uma casa branca, assim, ali era a igreja presbiteriana dos ingleses. A Bica ali do ladinho, né? Isso, que ali onde você... ali. Tem aquela... CDF, onde era a casa da Dona Francisca. Você conhecia a Dona Francisca? Conheci a Dona Francisca. Qual que é a da bailarina? Qual que é a versão? A história da bailarina é o seguinte, conta-se que no auge da ferrovia, né, no auge da exportação do café, quando os trens vinham do interior de São Paulo, paravam em Paranapiacaba para pegar o funicular, para trocar de trem. Então ficava ali, 1, 2, 3 horas, tal. É tipo uma conexão. Exatamente. Aí os caras assim, pô, o que a gente vai fazer, tal? Vamos criar vamos criar um teatro aqui. Porque aqui a gente pode fazer um entretenimento, as pessoas podem vir comer, podem, né, assistir. Enquanto esperam, né? Uma música tocando aí, alguma coisa tal. Então, o que eles fizeram? Construíram o Clube União Lira Serrana. Essa é a história da lenda. Que é lindíssimo. Lindíssimo. Eu imagino. E lá se apresentavam orquestras, né? Balés. Vou pegar uma foto dele aqui. E, enfim, aconteceu também os carnavais clássicos em Paranapiacaba. Paranapiacaba sempre teve carnaval. Caramba, que legal. E conta-se que quando acabou, né, e você sabe por que a ferrovia e a vila começou a entrar em decadência? Com a quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Quando quebrou a Bolsa lá, impactou diretamente nos preços do café aqui no Brasil. Então ali começa, sabe, ali é o início do declínio da vila de Paranapiacaba. Né? Uma década depois, os ingleses vão embora. Aí, Paranapiacaba, a ferrovia passa a ser administrada pelo governo federal. Aí já entra numa outra parte de declínio. Né? Até que chega nos anos 70, 80, que aí já acabou tudo. Entendeu? Então, voltando para a bailarina, conta-se que essa bailarina é o fantasma de uma antiga, né, dançarina que sente saudades, né, do período áureo, né, da exportação do café, da época dos barões do café, tal, das festas no Lira Serrano, e que os relatos são de funcionários da prefeitura que estavam lá trabalhando, tipo, acabou o expediente, estava saindo e eu ouvi um barulho, eu olhava pro palco e tinha uma bailarina se apresentando no palco do Lira. Dançando, sozinha, sem música e tal. Assim. Imagina isso à noite ali, a pessoa tá ali madrugada, a pessoa dançando, você trabalhando. Eu tentei achar foto aqui do Lira, mas eu não achei. Mas é um teatro lindíssimo, as janelas. É bonito demais. Tem 2 andares e tem o teatro. A gente chama ele de o Gigante de Madeira. É lindo, é lindo. E ele tava reformando, tá? Já abriu, não? Ele entrou em reforma, em restauro agora, acho que faz uns 2 meses. Existe uma lenda do Poço das Moças, em Paranapiacaba. Você já vai falar já também. Poço das Moças é o seguinte: um domingo de sol em Paranapiacaba, um momento raro
né? Nos anos 80, tá? Quando eu nasci. Anos 80. A vila toda, a molecada toda, vamos tomar um banho de cachoeira, vamos nadar no rio e tal. E foram até o poço, né? Hoje intitulado Poço das Moças. Mas o que é? Um poço mesmo ou não? É uma piscina natural. Tá. Linda, gigantesca. Tem uma pedra, você escorrega, cai lá. Assim, tem foto no livro aqui, depois você dá uma olhada. Eu acho que tá nesse último aqui, ó. Nesse grandão aqui? É, isso. Eu vou até achar aqui, enquanto você vai contando, Tá. eu vou tentar achar. Então, o que aconteceu? As crianças todas foram para lá, começaram a nadar, tal. Aí uma das crianças começou a se afogar e eram 3 irmãos. Aí a primeira criança, moça, né? Começou a se afogar, a outra pulou para tentar salvá-la, começou a se afogar também. E a outra criança pulou também e se afogou. Então, 3 crianças da mesma família morreram naquele dia. Meu Deus do céu. Né? Isso é um fato histórico, real. Isso aconteceu. Aconteceu. Né? Aí vamos para a lenda. A lenda conta que as pessoas que acampavam depois daquele episódio ouviam, né, gritos dentro da água e gente se debatendo pedindo socorro. Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Aí vamos voltar para a realidade. Essas crianças, elas foram resgatadas, levadas para Paranapiacaba e enterradas no cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba. Tá lá. Estão lá. Aí o que aconteceu? Como eram crianças, a comoção foi tão grande que aquilo ali virou um ponto de peregrinação. As pessoas começaram a pedir, fazer pedidos, botar velas, flores, enfim, fazer aquilo tudo que a região, os milagreiros de cemitério costuma fazer em todo canto do Brasil. Isso chegou em um ponto tão grande de perturbação, digamos assim, né, do local, que a administração do cemitério teve que tirar a identificação do túmulo. Nossa. Então nós não temos mais, eu sei onde estão, mas nós não temos mais a identificação para evitar essa peregrinação, essa visitação até o cemitério. Aqui, ó, esse aqui, né? O Poço das Moças. Exatamente. Gente, que livro lindo esse. É bonito mesmo. Lindíssimo aqui, dá pra ver, Sara? Desce só um pouquinho. Aí. Desce mais. Poço das Moças. É uma piscina natural. E existe até hoje? Existe, tá lá. Sim. A gente precisa ir lá conhecer. Paranapiacaba, assim, tem a vila, mas a grande pérola de Paranapiacaba é o seu entorno, é a Serra do Mar. Serra do Mar, a natureza, né? É a floresta. Qual que é a lenda do Túnel da Morte? É Túnel da Morte? Túnel dos Mortos. O Túnel dos Mortos é o seguinte, existe uma polêmica em Paranapiacaba sobre se, durante a construção da ferrovia, foi utilizado ou não mão de obra escravizada. Né? Os ingleses oficialmente aboliram a escravidão, foram um dos primeiros, né, países do mundo a pegar e a proibir, né, trabalho escravo, tá? Trabalho escravizado. Mas existem fontes que dizem que quando eles chegaram aqui, eles tiveram que contratar, como é que a gente pode chamar hoje? Empreiteiras, digamos assim, né? Contratar empresas, ou seja, terceirizar o trampo, né, para a construção da ferrovia. E conta-se que algumas dessas empresas contratadas pelos ingleses fizeram coisa errada. Tinham mão de obra escravizada. Né? Então, boa parte da ferrovia, principalmente na parte da serra, né, de subir do litoral até o Planalto, onde você tinha que transpor montanhas, explodir alguns locais, tal, muitos acidentes na construção, tanto pela particularidade da geografia do lugar, quanto pela particularidade do clima, né? Climático. Então, muitas pessoas supostamente morreram durante a construção dos túneis e das pontes. E o Túnel dos Mortos é apontado como um local onde boa parte dessas pessoas escravizadas foram enterradas nas suas paredes. Nas paredes? Nas paredes.
Porque morriam nada. Tava trabalhando, aconteceu um acidente, e o que a gente faz? Ó, pega, bota no meio do bloco ali, ó. Nossa. Pega e põe ali, entendeu? Então, essa é uma das histórias que a dona Francisca conta. Que esses escravizados foram enterrados, né, nessas paredes desses túneis, né? E principalmente desse túnel que fica mais próximo da vila de Paranapiacaba. Então o que se conta? Que existem noites que você consegue ouvir gritos saindo do túnel, né? Gritos de terror, gritos de pavor de pessoas que supostamente estariam enterradas ali naquele local. E esse túnel dá pra... você falou que ele é próximo, mas as pessoas conseguem chegar até ele? Não podem chegar. Não podem chegar mais, Não podem, né? porque toda essa área aí, ela é uma área proibida para trilhas. Inclusive, eu queria falar sobre as trilhas proibidas também de Paranapiacaba, mas um deles é esse aqui, né? Exatamente. É esse túnel. Dá pra ver, Sara? O túnel dos mortos seria esse. Exatamente. Então, aí você que tá em casa, não me venta de querer ir lá, porque morreu gente já, né? Morreu muita gente fazendo Nessas a trilha. trilhas proibidas, né? Muitos acidentes e outra. Tem um agravante, que isso aí é o maior impeditivo, talvez. Se a fiscalização, se a polícia ambiental pegar você lá, você pode tomar uma multa que, dependendo da infração, que vai entre R$1.000 e R$10.000. Ah lá. É melhor não ir, então. Tá mexendo no bolso. Então, se a ambiental pegar você fazendo uma trilha ilegal em Paranapiacaba, prepare-se, né? Que você vai entrar no cheque especial. Então, e o povo... Melhor não, né? Tem gente que tira foto, né? Nas trilhas proibidas, né? Tem. Se pendurando. Funicular, sim, exatamente. Já vi muita foto de gente fazendo isso. Você viu já? Eu também já vi. Olha, perigo. Atenção você está produzindo provas contra você mesmo. Exatamente. Eu vi um caso que saiu acho que saiu nos jornais, no Diário do Grande ABC saiu, né, que é um jornal da região aqui, de um homem que caiu, né, e ele era um... Ele era guia. Ele era guia, né? Ele era guia. Ele era guia. Mas e aí? É porque ele estava fazendo... Então, o que aconteceu é o seguinte, ó, o que acontece ali? O sistema funicular, ele era composto de túneis e pontes, né? E durante a década de 70, tudo aquilo foi abandonado, né? Se construiu uma ferrovia, uma linha férrea ao lado, né, paralela, que hoje é o sistema cremalheira. Tá? O que é cremalheira? Cremalheira é como se fosse uma catraca de bike, entendeu? Tem uma corrente e tem os dentes. Então você não precisa mais do cabo de aço, que era o sistema funicular. Agora você tem uma corrente, uma catraca, que vai tracionando o trem para subir e para descer a serra. Então isso é o que está em funcionamento hoje. O que parou de ser operado foi o sistema funicular. Essas pontes, elas foram abandonadas nos anos 70 e elas começaram, obviamente sem manutenção, começaram a ruir. Então hoje você tem assim, vários trechos que não tem mais os dormentes, só tem o trilho. Entendeu? Eu não sei como essa galera tem Então coragem, a pessoa passa ali engatinhando. Pelo amor de Deus. Correndo risco, mochila pesada, às vezes a mochila tomba para um lado, você corre o risco de cair. E o que aconteceu, infelizmente, esse guia, né, por mais que tenha levado muita gente para lá, tal, provavelmente ele não tinha autorização para entrar no parque, que ali fica o Parque Estadual da Serra do Mar. E como é uma trilha proibida, ele levou por conta e risco e ele acabou sofrendo a pior das consequências. Ele mesmo perdeu a vida, né? Ele caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros. Tem um amigo nosso, Cazuza, que mora ali na região, morava, né, ali na serra, viu todo o acidente acontecer, viu ele agonizando lá. Meu Deus. Foram horas para resgatar o cara, porque ali é um lugar também inacessível, muito difícil de você chegar, dependendo das condições climáticas. Se tiver o fog, se tiver a neblina, você não consegue chegar de helicóptero, você tem que ir por terra, entendeu? Então o resgate demora para chegar até lá. E infelizmente esse rapaz perdeu a vida lá. Ele tava levando um grupo? Oi? Tava levando um grupo? Tava com um grupo. Meu Deus. Tava com um grupo. O ano passado eu nunca tinha ouvido história de lobisomem em Paranapiacaba. Ah, lobisomem? Também não. E eu vou te contar uma história rapidamente. Não tá? precisa ser rápido, não. Preciso, porque eu preciso ir embora. Ah, entendi. Vai dar quanto tempo de live já, Sara? 2 horas e 53.
Vamos esperar dar 3 horas. 2h53. Tá bom. Rapidamente, ó. Estava terminando o Festival de Inverno de Paranapiacaba. Eu subi o morro, que eu não tenho carro, eu uso transporte público. Subi o morro para pegar o busão, depois o trem, né, para chegar em Santo André. No meio do caminho, parei num bar de um amigo meu do Rude. Um abraço, Rude. Abraço, Rude. Rudinei, um abraço, parei lá. Grande Rudinei. A moça que estava trabalhando lá, que eu já conhecia há muito tempo, ela falou: ei, vendeu muito livro e tal, porque eu sempre vou nesses eventos grandes de Paranapiacaba para apresentar meu livro, fico paradinho ali com a minha banquinha vendendo meu livro e tal. Falei: hoje foi mais ou menos, tal, vamos ver se amanhã melhora e tal. Assim, deixa eu te contar uma história que a minha mãe me contou. Claro, pode. A história do lobisomem aqui de Paranapiacaba. Gente, maravilhoso. E eu gravei isso em vídeo. Gravei. Tenho lá. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um documentário só sobre esses relatos aí. O que ela me contou? Uma vez, certa vez, né, próximo da lua cheia, né, as pessoas começaram a ouvir uivos na vila, né, e a vila tem muito cachorro. Tem bastante. E as pessoas abandonam os cães lá também. Tem gente que desiste do cão, pega, bota no carro, chega na vila, abre a porta, o cachorro sai, abandona e vai embora. Então, provavelmente, semana que vem tem um cachorro novo. Toda semana tem um cachorro novo, tal. Mas naquela época não existia ainda esse movimento. Então, existiam poucos cães na vila, mas as pessoas começaram a ouvir uivos, né? A lua cheia, não sei o que e tal. E tinha uma senhora que tinha acabado de ter um bebê. E como Paranapiacaba sempre foi muito frio, o bebê estava sempre enrolado numa manta, né? Sempre enrolado numa manta e tal. E uma bela noite, na noite da lua cheia mesmo, a mulher botou o bebê no berço, foi para a cozinha fazer alguma coisa, enfim. E quando voltou, o bebê tinha desaparecido. Né? Aí ela pegou, chamou o marido, que estava na ferrovia, foi lá, mobilizou toda a ferrovia, todo mundo começou a procurar o bebê na vila inteira e ninguém encontrou o bebê. O bebê desapareceu. Meu Deus. Só que no dia seguinte, todo mundo comentando, né? O bebê desapareceu, a gente fez uma busca e não encontrou tal. Em um boteco, na vila de Paranapiacaba, tinha um cidadão que estava tomando uma cambuci, sempre tem uma... Sempre tem uma junção com a da lenda com o local, né? Com algo típico. Tava tomando uma cambuci e tal, e por coincidência o pai da criança estava junto nesse bar também. E quando eles estavam falando dessa busca e o pai apreensivo, vamos começar de novo, não sei o que tal, o cara deu uma golada de cambuci e deu uma risada. E quando ele deu uma risada, eles viram no dente do cara, o pai, né? Fiapos da manta que tava enrolando, tava cobrindo a criança. O bebê. Pesado, hein? E aí capturaram o cara, descobriram que ele era o lobisomem e enforcaram ele. Em Paranapiacaba mesmo. Justiçamento. Mas aí já tinha, o bebê já era, né? Já era. O bebê tinha devorado o bebê. Meu Deus. Essa história é tensa, porque tudo que eu ouço de lobisomem, os lobisomens vai para comer a fralda das crianças, mas não devora a criança, né? Se ele devorou a criança. Então, devorou a criança. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de lobisomem em Paranapiacaba. Pois é. Só que no LendaCast. Só que no LendaCast com o Jairo Costa.